Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1120 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a remissão parcial da pena para presos que, em razão da pandemia da Covid-19, ficaram impossibilitados de continuar o trabalho ou os estudos. O julgamento trouxe nova interpretação do STJ para o artigo 126 da Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, LEP, nos casos envolvendo a hipótese excepcional da pandemia da Covid-19. O precedente qualificado deverá orientar os tribunais de todo o país na solução de casos idênticos. Ao interpretar a norma, o STJ sempre entendeu que o fato de o Estado não proporcionar ao preso meios para trabalhar ou estudar não era motivo suficiente para reconhecer em seu favor a remissão ficta da pena. No julgamento do recurso repetitivo, o relator, ministro Ribeiro Dantas, propôs que se fizesse uma distinção entre essa hipótese consagrada na jurisprudência e os casos em que o Estado não pôde proporcionar meios de trabalho ou estudo devido à crise sanitária. A tese firmada pelo colegiado diz: nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 126, parágrafo 4º da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia da Covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Segundo o ministro Ribeiro Dantas, a jurisprudência do STJ, consolidada para um estado normal das coisas, não deve prevalecer na situação de uma pandemia com a dimensão de que aconteceu com o vírus da Covid-19. Ele acrescentou que o equilíbrio entre segurança jurídica e justiça em situação de normalidade não deve ser o mesmo em eventuais situações de anormalidade. Para o magistrado, negar aos presos que já trabalhavam e estudavam antes da pandemia o direito de continuar a descontar sua pena seria medida injusta, pois eles pertencem à mesma sociedade que, embora tenha sofrido com a crise sanitária, foi compensada com algumas medidas judiciais. Além disso, observou o relator, tal negativa equivaleria a querer que o legislador tivesse previsto a pandemia como forma de continuar a remissão, o que é desnecessário ante o instituto da derrotabilidade da lei. Para a doutrina, derrotabilidade é a possibilidade de uma lei não ser aplicada diante de alguma situação excepcional, para privilegiar a justiça material, ainda que estejam presentes as condições para sua aplicação. Em seu voto, o ministro Ribeiro Dantas observou que o artigo 3º da LEP estabelece que são assegurados ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Em outros termos, ressalvadas as restrições decorrentes da sentença penal e os efeitos da condenação, o condenado mantém todos os direitos que lhe assistiam antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, acrescentou o ministro. Para ele, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, conjugado com os princípios da isonomia e da fraternidade, não é possível negar aos indivíduos que tiveram seu trabalho ou estudo interrompido pela superveniência da pandemia o direito de descontar parte da pena tão somente por estarem privados de liberdade. Não se observa nenhum descrime legítimo que autorize negar àqueles presos que já trabalhavam e estudavam o direito de remir a pena durante as medidas sanitárias restritivas, afirmou o ministro. No entanto, o ministro Ribeiro Dantas ressaltou que é preciso analisar caso a caso a situação dos presos. Não se está a conferir uma espécie de remissão ficta, pura e simplesmente, ante a impossibilidade material de trabalhar ou estudar. O benefício não deve ser direcionado a todo e qualquer preso que não pôde trabalhar ou estudar durante a pandemia, mas tão somente àqueles que já estavam trabalhando ou estudando e, em razão da Covid-19, viram-se impossibilitados de continuar com suas atividades, explicou.
Por fim, o magistrado lembrou precedente recente, habeas corpus 657.382, igualmente relacionado à execução penal, no qual a sexta turma reconheceu como cumprida a obrigação de comparecimento em juízo suspensa em virtude da pandemia, considerando desproporcional o prolongamento da pena, sem que o apenado tivesse contribuído para isso. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1120 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.